pessoal, tudo bem? Esse é o Pod Inovação, podcast feito para alunos, por alunos. Eu sou a Luísa. Eu sou a Tassiane e hoje o nosso entrevistado é o Alex Barros. Ele trabalha na gestão de pessoas da CREA Júnior de Piuí. E hoje ele vai contar um pouquinho sobre o CREA pra gente, como as coisas lá. Bom, para começar, eu queria te perguntar como é o CREA, o que é o CREA? Primeiramente, prazer. Obrigado pelo convite, Luísa, Tassiane. Um prazer participar. E sobre o CREA Júnior, ele é um braço do CREA. Então, para quem não sabe, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E o intuito dele é aproximar esse órgão tão importante na engenharia dos estudantes. Então, como o CREA é organizado? São núcleos, divisões de pesquisa, porque cada organização, por exemplo, a OAB, que é como se fosse o CREA, só que dos advogados, tem uma divisão. Como é a divisão no CREA Júnior? Ok. Então, o CREA Júnior, ele funciona como uma empresa, tá? Então, ele é segmentado por blocos e cada segmentação ela tem uma importância como se fosse a funcionalidade de uma empresa. Então, como a Tassiane citou, eu faço parte da gestão de pessoas. Então, dentro do CREA Júnior Piuí, nós temos a área de marketing, nós temos a parte financeira, nós temos uma parte de documentação, temos uma parte administrativa. Então, são todas elementos de uma empresa. Então, a ideia é que todos que participam do núcleo passar por todas essas etapas para que todos estejam preparados para quando irem para o mercado de trabalho. Eu acho que é uma parte bem importante, né? Que a maioria das vezes as pessoas saem direto de uma faculdade, não está preparada, e o CREA é um programa muito bom para isso, né? Exatamente. Como que é o processo seletivo para entrar no CREA? O processo seletivo, ele é simples, mas a gente fala que ele é bem crítico. Por quê? Qual que é o principal objetivo, acho que, do CREA Júnior, né? A gente está falando de um núcleo que não tem verba aportada para as pessoas que participam. Então, acho que o que é fundamental na pessoa que queira participar é a vontade do conhecimento. Tá? Então, eu acho que esse é um dos principais pilares que, quando a gente vai conversar com as pessoas, é entender se elas têm esse objetivo, estão dispostas a fazer parte desse projeto. E aí, daí, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, depois começa-se as avaliações, tem ali um bate-papo com as pessoas responsáveis pela seleção, e entender também um pouco do perfil, qual que é o nível de conhecimento, até para fazer uma análise para ver inicialmente qual que seria o primeiro segmento que essa pessoa entraria. Quando eu me candidatei, eu até me candidatei à parte de finanças, mas acho que pela minha idade, eles solicitaram que, se eu pudesse iniciar na parte de gestão de pessoas, acho que até por essa facilidade e já ter um conhecimento maior aí da vida. Como o CREA é uma empresa, então vocês provavelmente realizam várias atividades ao longo do ano, né? Então, o que são essas atividades, como elas funcionam, pra gente, né, saber? Sim. Então, acho que segue ali uma hierarquia e um cronograma. Então, acho que inicialmente a gente tem a parte aqui de gestão de pessoas, que a gente tenta conversar, entender e preparar todos os que estão envolvidos, tá? Porque todas as pessoas que fazem parte, elas têm que entregar o seu melhor. Então, a gente primeiro foca nessa parte da gestão e qualificação de todos os membros. Posteriormente, a gente tem a parte de planejamento e documentação, até porque a gente precisa ter isso tudo documentado, porque a gente precisa repassar isso para o CREA, porque, como eu falei, a gente faz parte do CREA. Passada essa parte de documentação, a gente entra na parte de eventos e projetos, onde a gente vê ali qual que mais se encaixa. E aí, posteriormente, a gente vai para a parte de marketing e financeiro, porque a gente precisa captar recursos para que seja feito esses eventos, e o marketing ali é o responsável por fazer toda essa parte de divulgação.
Vocês já, tipo, vocês realizam parcerias com empresas, com algum tipo de órgão? Sim, na realidade a gente está aberto a várias parcerias, todas as empresas, seja da região ou outros que estejam à disposição de entrar no projeto, porque como eu citei, a gente necessita de recursos para que a gente possa proporcionar eventos e qualificações. Então, isso é fundamental para a existência do CREA Júnior, seriam as parcerias, sejam financeiras ou seja de conteúdo técnico e profissional. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu sempre tive muita dúvida de saber, assim, como vocês escolhem, por exemplo, os temas de palestra, de eventos, por exemplo, vamos fazer uma palestra, um evento de, não sei, cultura jamaicana, vamos supor. Então, tipo assim, de onde que vem essas ideias? Sim. Tem uma parte só de ideias, ou depende às vezes de quem tá patrocinando, ou às vezes de quem, se é algum interesse mútuo? Sim, eu acho que assim, toda decisão ela precisa do embasamento. Então, tudo é analisado, né? Então, assim, a gente tenta navegar em todas as possibilidades, seja profissionais, culturais e eu acho que sociais. Então, a gente tenta ao longo do ano segmentar. Então, a gente sabe que são estudantes, que eles estão aqui para se qualificar e entrar no mercado do trabalho. Então, acho que o primeiro pilar é a questão de qualificação profissional. Mas a gente não pode deixar de lado os outros pilares. Como você falou, seja de uma cultura, às vezes a gente pode ter um estudante aqui vindo de uma outra cultura e ele tem essa questão desse impacto, seja ele não saber lidar conosco ou enfim, nós lidar com eles. Então a gente precisa preparar essas pessoas. Tem as questões sociais, porque acho que a engenharia ela também tem esse apelo social, tem a questão mental, de saúde. Então a gente sempre tenta analisar quais são os temas relevantes e dentro desses temas relevantes a gente aplicar, seja cursos de qualificações ou levar algumas mensagens, enfim. Quais habilidades, assim, vocês acham que são mais envolvidas no CREA, assim, que vocês valorizam essas habilidades dentro do CREA Júnior de Piuí? Eu acho que as principais habilidades, eu acho que são as habilidades necessárias para a gente, como pessoa, né, lidar assim ao longo da vida, né? Como eu falei, eu acho que assim, a gente primeiro tem as habilidades profissionais, que é o que a gente necessita para a gente exercer o que a gente se determinou aqui a vir e se qualificar. Eu acho que as habilidades sociais, assim, a gente está falando de habilidades que a gente vai precisar saber lidar com conflitos e respeitar a opinião, seja dos nossos colegas, e essas pessoas entenderem também como que é um mundo corporativo. Então, gestão de conflitos, e eu acho que as principais habilidades são essas, sabe? Preparar não só um aluno de engenharia, mas um ser humano de engenharia pro nosso mundo. A engenharia é muito humana, né? Então é necessário que tenha essa humanidade, eu acho, das pessoas para fazer a engenharia. Eu acho que impacta muito, né, na cidade. Vocês prezam por isso, né? Engenheiros de qualidade. Sim, a engenharia ela está presente em tudo, né? Seja do nosso lar, que a gente repousa e vive ali os melhores momentos, seja do momento que a gente sai, que a gente tem aí a parte de infraestrutura, seja nossas ruas, seja nossos hospitais, seja postos, seja a nossa escola que a gente constrói, tem a parte também de meio ambiente que a gente precisa respeitar, entre a questão de desmatamento, enfim, parte de hidrográfica. Então, assim, a engenharia ela é muito ampla, né? Para quem não conhece a fundo a engenharia, não é só ali levantar um prédio, ela abrange muita coisa. Falando sobre o CREA, sobre os alunos, né? Então o CREA, profissionalmente, ele contribui para o estudante de que forma? Como eu disse, a responsabilidade do CREA é
trazer um engenheiro de qualidade para o mercado de trabalho, com todas ali as suas diretrizes, com todas as suas responsabilidades, não só profissional, como ser humano, mas assim, preparar esse profissional da melhor forma possível. Como você citou anteriormente, você tem os órgãos ali que é a OB, que faz ali a gestão dos advogados, você tem a parte dos órgãos de medicina que são responsáveis. Então a importância do CREA é isso, entendeu? Validar e qualificar que nós temos os melhores engenheiros possíveis no mercado de trabalho. Você acha que tem muita diferença de um estudante que participa do CREA Júnior para um que não participa? Olha, é bem relativo, porque a gente sabe que está muito interligado a cada um. Mas eu acredito que tem assim um impacto, como eu falo, as experiências que um estudante que participa do CREA Júnior tem são muito maiores de quem não tem, entendeu? Então, como eu falei, ele tá numa imersão de conhecimento e acompanhamento muito diferente de quem não está. Que tipo de conhecimento seria esse? Tipo, por exemplo, um domínio maior, às vezes, da legislação? Sim, existem palestras, existem eventos realizados pelo CREA, onde os estudantes se deslocam até o local responsável e faz cursos. Então, é o que eu te falo, o nível de capacitação que eles empregam é muito amplo. Então, o CREA, de certa forma, ele aproxima o estudante da realidade do mercado de trabalho, porque, querendo ou não, se envolve mais, por exemplo, uma questão mais de legislação, aprofunda mais a legislação, no código de obras, aprofunda mais, sabe? Perfeito. Certo? Acho que sua colocação foi a mais precisa possível. A responsabilidade do CREA é aproximar o estudante da teoria e a vida real, com todas as informações necessárias que ele precisa aplicar. Normalmente vocês fazem, trabalho de campo, de levar o estudante na obra, porque eu acho que essa é a parte mais legal da engenharia, que pois ir na obra, de cimento, e abrir, e pá. Exatamente. Ainda bem que a câmera só pega da cintura pra cima, porque se você for ver, o pé tá com barro aqui, porque assim, a nossa vida além do escritório, que você tem toda a parte ali de projetar e de estruturar, mas a vida real é ali no canteiro de obra, avaliando se tudo está correndo perfeitamente como planejado. Existem pessoas ali onde você também precisa entender como que está sendo feito o trabalho dessas pessoas, são seres humanos, se as medidas de segurança estão sendo tomadas. Então, o campo é a nossa vida. Porque eu acho que é muito legal ter esse trabalho de campo. Eu falo porque aqui no IF a gente tem, mas não tem tantas oportunidades de sair a campo e pôr realmente muito em prática o que a gente tem. Então, eu acho que ter um órgão que faz a gente conseguir colocar em prática os trabalhos que a gente aprende na escola, por exemplo, um estudante do IF ir pro CREA Júnior, que seria um desenvolvimento extremamente legal. Vocês têm muitos estudantes do IF, MG lá? Tem. Hoje, praticamente aqui no campus Piuí, são todos alunos do curso de engenharia do campus Piuí. É uma obra que deve estar acontecendo aí. Algum projeto aí que está acontecendo. Tá acontecendo, né? Eu acho muito interessante essa parte porque a gente sempre fala muito na teoria, né, da engenharia. Só que quando você vai na prática, é muito mais do que só construção, como você já disse. Eu acho que carrega muito a história também, a engenharia. Você vai a fundo da engenharia, você conta, você realiza sonhos, né? Exato. Na engenharia. Eu acho que esse seria um dos motivos também do CREA. Sim, eu acho que esse é um dos grandes objetivos. E como você falou, hoje a gente a gente vive dentro de uma instituição e a gente consome muito a parte teórica, né? E a prática e a vivência e outras experiências, que é isso que acho que também o CREA nos permite, né? O compartilhamento de outras experiências, de pessoas que já vivenciaram, então pode nos compartilhar aquilo. E como você acabou de falar, eu acho que engenharia é sonho, né? Eu acho que um dos maiores sonhos das pessoas
cada um tem os seus sonhos, mas eu acredito que grande parte das pessoas, um dos maiores sonhos é ali a sua casa própria. Então, eu mesmo, assim, meu primeiro objetivo de vida não foi nem carro, eu sempre sonhei em ter o meu cantinho, e acho que muitos sempre, então, assim, realizar sonhos. Eu vou perguntar, né, o CREA Minas Gerais, né, o que é o órgão principal, ele age muito no CREA Júnior, ou ele só dá um suportezinho ali, ou ele é realmente extremamente presente? Não, ele é o principal pilar, né? Então tudo se começa ali pelo CREA Júnior, Minas Gerais, onde eles fazem toda ali a parte de estruturação, e aí eles acabam subdividindo para os outros campos ou para as outras cidades e regiões. Então, hoje a gente está abaixo do CREA Minas, e eles dão todo o suporte e toda a assessoria necessária, porque nós somos principiantes, então a gente precisa sim também de direcionamento de pessoas com mais conhecimento, de maior capacidade. Então hoje nós fazemos parte do CREA Piuí, mas pode ser que amanhã, pelo nosso trabalho, pela nossa capacidade de desenvolvimento, a gente faça parte do CREA Minas Gerais. Como você entrou no CREA, assim? Como surgiu essa oportunidade, essa vontade? Na verdade, eu recebi um convite, tá? Hoje de um dos principais líderes do CREA Piuí. Nós temos a Mirelle e o Júlio, e eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com eles, e eles se animaram bastante com a ideia, porque o CREA Piuí estava temporariamente paralisado, até por não ter ali pessoas para compor, e aí eles gostaram da ideia e eles me fizeram esse convite, eu aceitei e abracei, tô aí. Né? Tem alguma coisa que já mudou a sua mente desde que você entrou no CREA? Algum momento que foi gratificante para você? Ah, sim, eu acho que a gente já teve oportunidade de produzir, disponibilizar um curso de Power BI. É uma ferramenta, para quem não sabe, é uma ferramenta, né? Eu trabalhei muito tempo com essa ferramenta, pelo segmento que eu venho, e é uma ferramenta que ajuda muito na gestão de finanças, enfim, de N coisas. E poder ver pessoas que não tinham acesso a essa ferramenta, ter acesso, ter esse conhecimento, então assim, já nos motiva a cada vez mais buscar novos cursos, novas qualificações, porque acho que essa é a ideia, é não só agregar conhecimento para nós, mas também devolver para a sociedade algo. Sobre os estudantes, tipo assim, ter uma influência, por exemplo, de profissionais da área, por exemplo, de engenheiros, influencia muito, porque dentro da área de engenharia a gente tem duas vertentes, né, que é principais, né, as vertentes principais, porque a gente ainda pode ter mais, mas tem a arquitetura, né, que foca mais ali no belo, digamos assim. Sim. E a engenharia, né, o pessoal, o CREA ajuda muito o pessoal a decidir, você vê a influência do CREA, às vezes, que o pessoal escolhe? Sim, acho que assim, essa a ideia do CREA, né? Demonstrar também para as pessoas tudo que envolve a engenharia. Como você citou, né? A engenharia não é só a parte de arquitetura ali, que você faz a parte de interiores, como ela também não é só a parte de alvenaria ali, só bloco e construção. Ela envolve muitos outros segmentos. Então, tem desde engenharia de transporte até o semáforo hoje, que você fica ali parado e você fala, quantos segundos será que ele vai demorar para abrir? Isso envolve engenharia. Então, determinar qual que é o tempo. Então, ele consegue te dar essa proporção do que é engenharia. Então, aqui é semáforo ali. Aqui é semáforo ali Você vai você tá certo? Porque toda vez que passa lá, nós fica um século a parar, gente. Toda vez. O certo quebra-mola a cada 50 metros. O certo e errado é de quem vê, né? Pra quem tá verde, ele tá certo. Mas qual seria o tempo ideal de um semáforo?
O ponto da engenharia são cálculos, né? Então, assim, é isso que as pessoas também precisam entender, porque todo mundo fala, nossa, mas como engenharia tem tanto cálculo? Mas o cálculo é para isso, né? Para você entender a necessidade. Então, sempre quando você vai definir ali o tempo, você faz um levantamento, volume de carro, volume de pessoas, qual que é o impacto, que se ele for determinado tempo, existem regras, existem normas que você precisa seguir. Então não adianta assim, eu vou colocar um semáforo para demorar 2 segundos, não, existem normas, existem regras, então a gente segue elas. Nossa, interessante, porque eu realmente achei que, por exemplo, fosse às vezes um padrão, tipo assim, o semáforo, a lei é tipo assim, tanto segundo, tanto tempo. Não sabia, achei interessante. Não, eu também pensava que era um padrão, por exemplo, vai ser 30 segundos, vai ser 1 minuto. Isso, não, é tudo feito cálculos, eu tenho que entender quais são as segmentações que os carros vão, como ali eu citei da Severo Veloso, então você tem um carro que vai para frente, tem o que vem no sentido contrário, tem o carro que sobe, tem o carro que vai fazer a conversão, eu tenho um pedestre, então assim, por isso que existe o cálculo na engenharia. Mudando um pouco assim o assunto, mas você teria para falar sobre tipo assim, as mudanças climáticas no Brasil, como aconteceu em Juiz de Fora, as quedas de edificações, que você acha que isso impacta? O CREA Júnior ajudaria melhor nisso, numa engenharia melhor no Brasil? Assim, o engenheiro não tem impacto direto nas mudanças climáticas, assim. Pode ser que, mas assim, o que a gente faz e o que a gente tenta é prever algumas coisas, assim. Então sempre quando você vai fazer uma construção, você precisa fazer diversas avaliações, como eu falei para você, uma das matérias do semestre passado foi uma chamada hidrologia, que ela aborda toda essa parte de vazão de água, quais são os impactos de desmatamento. Então, inclusive eu fiz um seminário sobre mudanças climáticas. Então, assim, as mudanças climáticas, elas estão... por mais que a gente escute há muito tempo, e a gente acabe deixando de lado, porque é um assunto que às vezes ele é tão presente e a gente sempre ouve isso e deixa de lado. Mas não, é um assunto muito importante, é um assunto que a gente vive isso diariamente, e se a gente não tiver medidas seja de tudo, de responsabilidade de desmatamento, na hora de você fazer o desvio da água. Então, a nossa responsabilidade, eu acho que essa é a responsabilidade do engenheiro nesse tudo, nesses impactos, é estudar quais são os impactos da natureza na nossa vida. Então, essa é a nossa obrigação, estudar, se qualificar para que tudo que a gente faça tenha embasamento técnico e profissional. Eu vou puxar porque surgiu agora uma dúvida, aproveitando que a Tassiane puxou esse assunto, questão de inovação. Por exemplo, aqui no IF a gente tem o campo de inovação, então a gente aqui é muito incentivado a buscar soluções para inovadoras, para problemas e tal. No CREA a gente também tem isso, só que, por exemplo, com questões de engenharia. No caso, vou citar um exemplo totalmente nada a ver, mas no Japão tem muitas constâncias de terremotos, então lá eles arrumaram um problema, delícia, né? Acharam a solução. Eles acharam uma solução para o problema, e daí tem um negocinho e tal. Não é questão de engenharia. Então, no caso aqui, por exemplo, em Minas, que a gente sofre muito com questões climáticas, vocês incentivam o pessoal, os jovens lá, a buscarem soluções para resolver esses problemas? Sim, essa é a responsabilidade, né? Então, acho que principalmente primeiro catalogar, entender quais são esses problemas, quais são as causas. Às vezes você não consegue num primeiro momento lidar com as causas, com a solução, e aí você tem que tentar minimizar as causas, mas a ideia é essa. A ideia que fique assim, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas eu acho que o mais importante que o CREA tende a fazer é levar as informações necessárias desses problemas e as pessoas ter acesso a essa informação. Porque é como você falou, temos um problema, eu vejo o problema, mas eu não sei o porquê que se causa esse problema. Então será que a gente
de alguma forma levar essas informações necessárias, o que causaram esses problemas, as pessoas não conseguem mudar um pouquinho das suas rotinas e algumas coisas, e aí no final das contas esse problema ele acaba se solucionando sem nenhuma medida drástica, só com uma conscientização. Então acho que a ideia do CREA Júnior é fazer eventos de conscientização de tudo do que a gente pode ajudar, seja na sociedade ou na comunidade direta. Questão também de inovação. Eu acho muito legal questão de, por exemplo, não sei se você já viu na internet, tem uns blocos sustentáveis, e eu tenho uma moça que eu acompanho, que ela faz casas sustentáveis. Eu acho esse conceito muito legal. Ele tem regulamentação correta para essas casas sustentáveis? Porque parece, tipo assim, por ser muito diferente do padrão, eu não sei se elas provavelmente devem seguir um regulamento, tem que ter comprometimento, Sim. mas é um regulamento muito diferente das casas padrões de alvenaria? Assim, no final das contas a gente constrói, como você falou, né? Se constrói casas. Existem vários métodos e vários materiais. O engenheiro ele tem grande responsabilidade porque o que ele constrói não é uma coisa que dura dias, semanas e meses. Ele dura anos. Então você pode ter certeza que a casa, sempre que alguém olhar e ela daqui 30 anos, se tiver alguma rachadura, se tiver algum problema, ele vai ser lembrado. Então, assim, a obra ela vai ser lembrada pro resto da vida ou enquanto ela existir. Então, a gente tem que ter responsabilidades. Toda essa parte de inovação, ela passa ali por um processo avaliativo. Tem que ter normas. A gente tem a NBR, que ela é responsável por todas essas partes de normas, né? E a parte de inovação é uma coisa que eu acho sensacional. Eu acho que existe hoje vários outros tipos, outros métodos construtivos, mas existe uma curva de aprendizado. Então, assim, existe uma curva de aprendizado, de aceitação. Eu demorei 4 anos para ensinar meu avô a mexer no WhatsApp. Demorou Demorou um catiquinho, né? Hoje eu tento tirar isso dele, porque todo dia tem uma figurinha de bom dia. Mas eu acho que assim, o que cabe principalmente para vocês mais novos é se aperfeiçoar, se aprofundar em coisas mais novas e, acima de tudo, tentar convencer os mais velhos, porque isso que é o preciso, entendeu? É muito difícil você chegar numa pessoa mais antiga, que tem aquela base, aquela certeza do tijolo e você mudar esse pensamento dela. Então a gente primeiro precisa mudar Sobre isso, você acha que os profissionais de hoje, eles são melhores? Ou você acha que os antigamente eram melhores? Os antigos? Diferença, né? Qual a diferença entre eles? Eu acho bem relativo, assim, porque quando eu era novo, eu me achava melhor do que o mais velho, só que hoje eu sou o mais velho, né? Então, assim, eu acho que assim, todo mundo é bom no seu tempo. Então, assim, o tempo ele muda, as inovações vêm, as melhorias vêm, mas eu acho que assim, toda melhoria e toda evolução, ela parte de uma base. Então, aquele lá de trás, não é que o de hoje era melhor, é porque o que tinha para aquela época, ele conseguia atender bem. E aí fica aquela pergunta, será que se eu voltar atrás, eu vou ter a mesma capacidade? Então, assim, a gente só não pode ter essa questão, mas eu acho que a ideia é essa, os dois se completar. Eu acho que a experiência do mais antigo e às vezes a facilidade e o pensamento rápido do mais novo. Eu acho que a conciliação é a melhor coisa que existe. Você teve alguma base para escolher engenharia? Ou sempre foi algo que veio de criança? Alguma coisa que aconteceu quando mais velho? Não, na realidade eu já tenho uma formação. Eu sou formado em sistemas de informação. Trabalhei muito tempo com a parte de finanças. E há 1 ano atrás eu me mudei para Piuí e vi que aqui tinha era um polo bem construtivo, tinha bastante obras acontecendo e fiquei sabendo que tinha oportunidade aqui do curso de engenharia. Então, e assim, a gente está falando de uma oportunidade federal, entendeu? Aonde a gente tem praticamente
não vou falar os melhores professores, para não ficar em um debate, mas assim, são professores muito qualificados, professores assim que tem que seguir ali, como a gente falou da engenharia, mas também os professores daqui têm que seguir ali todo um padrão de qualificação. Então eram professores muito qualificados, tinha a opção de ser um curso público, então a gente não tinha ali num primeiro momento um custo, e eu já tinha a vontade de um dia poder construir a minha própria casa com minhas próprias mãos. Então assim, acho que uniu todos esses pontos, e aí foi onde eu tomei a decisão de passar por 5 anos, depois já de ter uma graduação, voltar e passar por mais 5 anos. Voltar para a escola. Exatamente. Mas está sendo muito bom, a experiência está sendo fora da curva. Que conselho que você daria pro pessoal que tá assistindo assim, para serem melhores profissionais de engenharia no futuro? Eu acho que o principal conselho é, dependente do que você faça, faça com vontade, faça com determinação, não desista, entendeu? Se for para desistir, desista com embasamento, mas acima de tudo, se entregue, entendeu? Se dedique, às vezes vai ter ali algumas anuências, mas assim, tudo que você faz com vontade, tudo que você se dedica, o resultado vem. Eu digo por experiência própria. Então, qualquer coisa que você vai fazer, faça com vontade. Assim, nunca faça nada sem vontade. Perseverança. Perseverança, né? Isso. E, entendeu? E olhe lá na frente. Não olhe só agora, entendeu? Porque agora é muito difícil, sabe? Você olha, nossa, mas daqui 5 anos vão passar. Independente se você esteja fazendo o curso ou não esteja fazendo, os 5 anos vão passar. E eu te garanto, vai ser muito diferente 5 anos depois de você ter feito o curso e você não ter feito o curso. Você teve muita dificuldade tipo assim, qual foi a sua principal dificuldade? Se você teve, né, alguma? Ou ainda estou tendo, né? Pode ser, ainda estou tendo, né? Uhum. Nessa área da engenharia. Por enquanto, é me formar, né? Então, acho que a minha principal dificuldade é me formar. Então, assim, como eu falei para você, os professores aqui são muito bons. Então, assim, o nível de ensino é um nível alto. Então, assim, você precisa se dedicar, você precisa se entregar. Então, mas assim, é uma dificuldade boa, porque no final você vê que a dificuldade agregou muita coisa para você. Então, tá aí, né? Acho que é isso. Você planos pro futuro, assim, do CREA Júnior, tem alguns que vocês poderiam falar pra gente? Que vocês têm alguns planos, alguns programas? E os que estão em andamento. Sim. Não, a gente já tem meio que um cronograma já, né, para esse primeiro semestre. Então, esse primeiro, como eu citei para vocês, o primeiro curso aconteceu, e que foi de qualificação ali do Power BI. E como eu falei para vocês, o CREA Júnior, ele possui vários pilares. Então agora o nosso principal foco, e até queria aproveitar aqui a oportunidade, é uma ação social para a Páscoa. Então a gente está buscando arrecadar donativos, né? Porque a gente quer levar ele numa instituição aqui que cuida de pessoas da melhor idade. Então, nosso intuito agora é captar esses donativos para poder proporcionar uma Páscoa feliz para essas pessoas. A gente vê que o CREA não é só um programa para engenharia, mas se vocês estão um órgão que pensa nas pessoas, né? Exatamente. Então, vamos estar já indo para o encerramento. Então, para finalizar, né? Tem uma mensagem que você deixaria para os estudantes daqui do IFMG de Piuí ou para o pessoal do CREA Júnior? Eu acho que aproveitem a oportunidade, entendeu? Eu acho que assim, hoje todos os estudantes aqui do IF têm uma oportunidade única. Como eu falei, né? É uma instituição onde possui professores de qualidade, é um instituto federal, então a gente sabe aí que a gente tem essa oportunidade de estar fazendo uma graduação. A gente, até dentro da área da engenharia civil, a gente sabe que a gente depende muito da mão de obra
dos canteiros, e essas pessoas acabam não tendo essa oportunidade de se qualificar, de se aprimorar. Então, assim, como nós temos essa oportunidade, aproveitar e propagar elas também, para que cada vez a gente tenha pessoas mais qualificadas, seja profissional, mas seja humanas, entendeu? Que leve algo diferente para a sociedade. Alex, muito obrigado pela sua presença hoje. Antes de encerrar o episódio, eu gostaria muito de agradecer aos nossos queridos patrocinadores, que sem eles nada disso aqui seria possível. Então vamos lá, Fernanda Barros, Engenharia e Construção, Milhas Sem Segredos, Sunhead Uniformes e Camisetas, Comida de Mãe, o Cicobi Credialto, MB Engenharia, PH Videomaker e o FT Nutrion. FT Nutrion. Isso. Muito obrigada a todos vocês.